Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, então, sobre os bens públicos, ok? Então, nós vamos falar sobre estes bens. Antes, é importante a gente fazer uma breve reflexão sobre a conceituação de domínio público. Não há um consenso evidente entre os doutrinadores, mas é importante se mencionar. Majoritariamente, se entende que o conceito de domínio público ele pode ser analisado sobre um sentido amplo e sobre um sentido restrito. O domínio público em sentido amplo, também conhecido por domínio eminente, é o poder que o Estado exerce sobre todos os bens que se encontram sobre o seu território. Então, quando eu falo de domínio público em sentido amplo, todos os bens, pessoas, coisas, enfim, que se encontram no território brasileiro estão sujeitos ao poder estatal da República Federativa do Brasil, ok? Então, estamos falando de domínio. Quem tem o domínio, quem tem a soberania sobre isso é o Estado da República Federativa do Brasil. Então, domínio público em sentido amplo. E a gente tem o domínio público em sentido restrito, ok? Que daí significa efetivamente o conjunto de bens que pertencem ao poder público. Na verdade, quando a gente fala de domínio eminente, domínio público em sentido amplo, nós estamos falando deste poder que o Estado tem de regulamentar os bens, né? Tanto bens públicos quanto bens privados. Essa possibilidade de o Estado fazer legislação e disciplinar como se dará o uso dos bens privados, a proteção, enfim. Quando a gente fala em domínio público em caráter restrito, nós estamos falando efetivamente dos bens públicos, que são aqueles que pertencem ao poder público. E aí nós chegamos numa questão que é a conceituação de bens públicos. Qual é o conceito? O que se considera bens públicos? E aí nós temos três correntes que vão explicar o que são bens públicos. A primeira corrente, ela segue a literalidade do artigo 98 do Código Civil. Esta primeira corrente, ela é capitaneada pelo professor Carvalho Filho, José dos Santos Carvalho Filho, e ela vai dizer que são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, que é exatamente o que diz o artigo 98. Vou ler para vocês. Artigo 98 do Código Civil. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Vejam, gente, então, que esta primeira corrente, ela traz a literalidade do artigo 98. Para Carvalho Filho, são bens públicos apenas aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Quem são elas? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público. E os consórcios públicos. Então, seriam somente os bens destas pessoas. Mas nós temos uma segunda corrente que foi trazida pelo Eli Lopes Meirelles, e aí nesta segunda corrente diz que são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado da administração indireta. Para o Eli, seriam bens públicos, então, os bens da União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, mas também das empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, todos esses bens da administração direta e indireta, eles seriam públicos. Esta segunda corrente do Eli, ela não foi muito aceita, tá?
A primeira corrente, ela até aceita, mas é aceita em partes, tá? De forma... Na verdade, a corrente que mais ganhou forma e que é mais aceita entre os doutrinadores e é reconhecida pelo STF é a terceira corrente, que diz o seguinte: bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então, as pessoas jurídicas de direito público, os bens dessas entidades são públicos. Mas também são considerados públicos os bens que, pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, estejam afetados à prestação de um serviço público. Esta é a corrente trazida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello e é a corrente que é seguida pelo STF. O que essa corrente diz? Sim, são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Mas também são públicos aqueles das pessoas jurídicas de direito privado, que podem ser da administração indireta ou podem ser das delegatárias, concessionárias e permissionárias, desde que afetados à prestação de um serviço público. Ou seja, se a Celesc tem um veículo, mesmo a Celesc sendo uma sociedade de economia mista, enquanto aquele veículo está sendo utilizado para a prestação de um serviço público, ele é um bem público. Eu sempre, com os meus alunos, eu tento fazer uma reflexão. Porque eu entendo, assim, e é uma reflexão minha, tá, gente? Talvez eu tenha que achar alguém que pense assim, enfim, se eu encontro. Mas eu encontrei, se vocês encontrarem, me avisem. Na verdade, penso eu, que, na verdade, estes que estão afetados à prestação de um serviço público, eles não seriam bens públicos. Eles estariam protegidos pelas garantias dos bens públicos, que é diferente. Porque um bem público, ele tem uma série de proteções, ok? Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, em que pese tem uma série de proteções, não sei se eles podem ser considerados bens públicos. Então, poderia-se dizer que são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, mas estão protegidos pelas garantias dos bens públicos os afetados, os pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que estejam afetados à prestação de um serviço público. Mas nós, bonzinhos da forma como somos, nós vamos seguir o que o STF diz. Então, se vocês se depararem com alguma questão de OAB, e aí muito cuidado, se a questão de OAB ou de concurso perguntar assim, de acordo com o STF, o que são considerados bens públicos, vocês vão dizer aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, e aí sejam elas da administração indireta ou sejam elas delegatárias, mas que estejam afetados à prestação de um serviço público. Então, a gente segue o que diz o STF. E muito cuidado, porque pode ter uma pergunta de verdadeira ou falsa lá na questão de vocês, na prova, que diz o seguinte: de acordo com o artigo 98 do Código Civil, são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. De acordo com o artigo 98, são esses mesmo. Certo? Então, sempre tenham esse cuidado quando vocês forem fazer questões de prova. Se está se referindo à literalidade do artigo 98, é uma coisa. Mas se é a regra geral, que é reconhecida inclusive pelo STF, então, bens públicos, aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, então, por exemplo, um carro do INSS é um bem público. E são públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, desde que estejam afetados à prestação de um serviço público. Então, por exemplo, vai ser um bem público um carro da Celesc que seja utilizado para prestar o serviço. Um carro que é usado para passeio não é considerado bem público. Um terreno que o correio usa para colocar, estacionar os veículos do correio, que seja utilizado para sua finalidade, é um bem público. O estacionamento que o correio usa e aluga não é um bem público, ok? Então, só vai ser público se utilizado para finalidade pública. O ônibus que a Transtusa usa para
transportar as pessoas, os munícipes, é um bem público. O veículo que ela usa lá para passear não é um bem público. Só vai ser público os bens das pessoas jurídicas de direito privado se estiverem afetados à prestação de um serviço público. Então, cuidado, porque aí nós temos algumas perguntas. Primeiro, uma empresa concessionária de serviços públicos pode ser titular de um bem público? Foi o exemplo que eu falei, Transtusa. Ela é uma empresa concessionária de serviço público. Ela é titular de bem público? Sim, desde que esteja afetado à prestação de um serviço público. Ela é uma delegatária. E aí, se o bem dela estiver atrelado à prestação de serviço público, é um bem público. A outra pergunta. Entidade da administração indireta pode ser titular de bem de uso comum do povo? Esse a gente responde daqui a pouquinho, tá? Eu só preciso saber se ficou claro este conceito da terceira corrente. São públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e aqueles afetados à prestação de um serviço público, ok? Então, esse é o nosso conceito de bem público. Os bens públicos, eles têm algumas classificações, tá? Eles podem ter algumas classificações. Eu vou ter a classificação quanto à titularidade. E aí eu vou ter os bens federais. Os bens federais são aqueles descritos no artigo 20 da Constituição Federal. Eu vou abrir o artigo 20 e lá vão dizer, são bens da União, e aí vai vir o rol lá de bens que são considerados bens federais. Os bens estaduais estão descritos no artigo 26 da Constituição. São bens dos estados. E aí vem a lista. Os bens distritais e municipais, eles não estão previstos expressamente. Na verdade, eles têm um caráter residual. Se não é da União e não é do estado, é do município. Se está dentro do território do município, não é da União nem do estado, é do município. Ok? A classificação também pode se dar em razão da natureza patrimonial. Aqui eu vou ter os bens que são... O que significa indisponível? Indisponível significa que eu não posso dispor daquele bem. Significa que eu não posso me desfazer daquele bem. Então, ele é indisponível. Os bens indisponíveis por natureza são aqueles bens que a própria natureza não permite que você se disponha deles. Por exemplo, eu posso vender o oceano? Não, né? Eu posso vender o ar? Não. Não tem. Então, eles são indisponíveis por natureza. E aí a gente tem os bens patrimoniais disponíveis. Bens patrimoniais disponíveis. Indisponíveis, perdão. O que são bens patrimoniais indisponíveis? São aqueles que eu posso quantificar economicamente, eu posso dizer qual é o valor daquele bem, só que eu não posso, a lei não me permite que eu venda aquele bem. Por isso, patrimoniais indisponíveis, tá? Então, os bens patrimoniais indisponíveis são aqueles que eu consigo valorar economicamente, só que a lei diz que eu não posso dispor daqueles bens, eu não posso vender aqueles bens. Os bens patrimoniais disponíveis são aqueles que eu posso valorar economicamente, eu consigo atribuir um preço e eu posso vender, porque eles são disponíveis. Então, nós temos ali, em relação à natureza patrimonial, os bens indisponíveis por natureza, que são aqueles que eu não consigo nem valorar. Tem os bens patrimoniais indisponíveis, consigo, mas não posso me dispor daqueles bens. E os bens patrimoniais disponíveis, aqueles que eu consigo valorar e que eu consigo vender. Gente, apesar dessa classificação, da importância dessa classificação, a gente tem ainda a classificação. Os bens de domínio hídrico, águas correntes, águas dormentes, os potenciais de energia elétrica, hidráulica, e os bens de domínio terrestre, o solo e o subsolo. Mas dentro da classificação, a classificação mais importante é quanto à destinação. É essa que cai em prova, ok? Apesar de cair algumas questões sobre esse aqui, mas esses bens patrimoniais disponíveis, eles vão entrar aqui,
tá? Nos bens dominicais. Essa classificação quanto à destinação é a classificação mais importante em relação aos bens públicos, ok? Vamos lá. Quanto à destinação, nós temos 3 classificações aqui. Nós temos os bens de uso comum do povo, nós temos os bens de uso especial e a gente tem os bens dominicais ou dominiais, tá? Então, são os 3 tipos de bens em relação à sua destinação. Vamos falar de cada um deles. Bens de uso comum do povo. Gente, são bens que a administração pública mantém para o uso normal da população, de uso livre, de uso comum. Pode ser gratuito ou pode ser mediante cobrança de taxas, ok? Então, pode ser gratuito ou não, ok? São bens, então, que são utilizados por todos. Ruas, praças, lagos, são os bens que qualquer pessoa utiliza. Bens de uso comum do povo. Sim, tem uma classificação também quanto aos bens lá no direito civil. Só que dentro lá da classificação do direito civil dos bens, tem lá dos bens públicos. A gente está estudando os bens públicos especificamente, tá? Então, os bens de uso comum do povo são aqueles para uso da população em geral, ok? Praias, ruas, praças, estes bens são de uso comum. Pode ser de forma gratuita ou pode ser de forma remunerada. Por exemplo, vamos dizer ali no Mirante. Ele é um bem de uso comum. Digamos que a partir de agora o município vai cobrar uma taxa para você subir o Mirante. Pode, ok? Eu tenho uma praça, tenho o zoo botânico. Hoje, qualquer pessoa entra lá e circula. Posso cobrar taxa para entrar? Posso. Então, a utilização deste bem de uso comum, ele pode ser gratuito ou pode ser remunerado, ok? Através da cobrança de taxas, certo? Para uma utilização anormal ou para uma utilização privativa. Então, a primeira pergunta que a gente tem ali, a administração pode exigir contraprestação pelo uso desse tipo de bem? Pode, tá? Então, ela pode. Os bens de uso especial, gente, são aqueles bens usados na prestação do serviço público. São bens usados, então, para prestar o serviço público pela administração, ou aqueles conservados pelo poder público com finalidade pública. Então, são aqueles que compõem o aparelho estatal, que estão sendo utilizados para uma finalidade pública. Uma escola, o hospital público, o prédio da prefeitura, o prédio da Secretaria de Habitação, o prédio da Unidade de Desenvolvimento Rural, o prédio da EPAGRE, enfim, são bens públicos. EPAGRE, acho que é. Enfim, depois eu vou ali. Mas da UDR, da prefeitura, da secretaria, são considerados bens de uso especial, gente. São bens que têm uma destinação pública. Eles estão sendo utilizados pela administração pública para prestar um serviço, ok? Então, ele é aquele bem do patrimônio administrativo. Então, os bens de uso especial são aqueles, então, utilizados pela administração pública para a prestação de um serviço público, ok? É o que a gente fala de bens afetados. Eles estão afetados por uma finalidade pública. Eu uso aquele bem para prestar um serviço público. E aí vem a pergunta. Os bens das empresas estatais prestadoras de serviços públicos submetem-se ao regime jurídico próprio dos bens de uso especial? Se eles estão sendo utilizados para a prestação de um serviço público, eles são bens de uso especial. Eles estão protegidos pela regra dos bens de uso especial, mas eles têm que estar sendo utilizados. O bem de uso especial é aquele que está sendo utilizado para uma finalidade pública. E, por fim, a gente tem os bens dominicais
ou os chamados dominiais, ou aqueles do patrimônio disponível, ok? Os bens dominicais ou dominiais, enfim, tá? São expressões sinônimas, tá, gente? A maioria da doutrina, ou hora fala dominical, ou outra hora fala dominial, enfim, tá? Mas são os bens que não têm qualquer destinação pública. Por exemplo, o município tem lá um terreno que está lá, não está sendo utilizado para nada. É um bem dominical, ok? Então, estes bens, eles não estão afetados, eles não estão sendo utilizados para nenhuma finalidade pública. São bens móveis e imóveis, tá? Podem ser bens móveis ou imóveis, que são de titularidade da administração pública, mas ele não está sendo utilizado para uma finalidade pública, ok? Tá? As terras devolutas são exemplo de bem dominical. Tá? Então, as terras devolutas, elas são consideradas bens dominicais. Elas estão lá, eu não estou utilizando para nenhuma finalidade específica, então ela é considerada bens dominicais. Então, terras, imóveis, enfim, bens móveis, se não estão sendo utilizados para uma finalidade pública, eles podem ser eles são considerados bens dominicais e fazem parte do patrimônio disponível do Estado, ok? Então, os bens dominicais são aqueles que fazem parte do patrimônio disponível do Estado. São aquelas situações que o Estado ele não dá nenhuma utilidade pública, ele não tem uma finalidade pública para elas. Então, os bens dominicais são aqueles do patrimônio disponível, ou seja, eles podem ser alienados, ok? E o particular, ele pode utilizar estes bens dominicais, desde que celebre ali um contrato de locação, comodato, arrendamento. Então, os bens dominicais, eles podem ser utilizados para finalidades particulares. Se eu tenho uma locação, eu, município, posso locar com particular, eu posso arrendar, eu posso vender através de licitação, enfim. É um bem patrimônio disponível, eu posso dispor dele quando bem entender, tá? Diferente dos bens de uso comum e dos bens de uso especial, que eu não posso vender porque eles estão sendo utilizados para uma finalidade pública. Nessa classificação, é importante dois conceitos, tá, gente? É importante dois conceitos. Esse aqui, afetação e desafetação. Esses dois conceitos são muito importantes. Por quê? A afetação significa dar destinação pública ao bem. É quando eu pego aquele bem, eu construo um prédio e eu digo, aqui vai funcionar a escola. E aí os alunos começam a frequentar professores e eu tenho a escola em funcionamento. Eu dei uma destinação pública ao bem. O que eu fiz? Eu afetei o bem. A desafetação é quando eu retiro a destinação pública. Eu digo, este bem não vai ser usado para nada mais. Eu retiro aquela destinação pública. Aqui nós precisamos ter um pouquinho de cuidado. Por quê? O simples uso gera a afetação. Digamos que eu tenho dois prédios. Eu tenho o prédio A, que funciona uma escola. Tenho aqui o prédio A, funciona a escola, os aluninhos vão aqui, bonitinhos. A escola já está pequena e tal, eu consegui verba e eu construo uma nova escola, o prédio B. Então, eu vou ter a nova escola aqui. Tiro todos os alunos daqui e coloco no prédio novo. Quando os alunos estão usando o prédio novo, o simples uso gera afetação. Agora, pelo uso dessa nova escola, ela é um bem de uso especial. Ah, então já que saiu todo mundo daqui e o bem ficou vazio, ele está desafetado? Não, gente. O desuso não gera desafetação. A desafetação, ela somente pode ser feita por lei ou por ato administrativo específico. Ou uma lei que estabeleça a desafetação, ou um ato administrativo, um decreto, enfim, que diga o bem localizado na rua tal, 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 não tem destinação pública nenhuma, ele está desafetado. Tá? O simples desuso
não gera desafetação. Eu preciso ter um documento desafetando aquele bem. Agora, o uso gera afetação. Começo a usar aquele bem, ele se torna um bem de uso especial ou um bem de uso comum. Vejam que tanto os bens de uso comum quanto os bens de uso especial, eles são bens afetados, portanto, inalienáveis enquanto afetados. Os bens dominicais são bens desafetados, ou seja, aqueles que não têm destinação pública, portanto, passíveis de alienação, ok? Os bens de uso especial, existe um entendimento na doutrina, gente, que diz que os bens de uso especial, eles podem ser desafetados por fato da natureza. Por exemplo, eu tenho uma escola, a escola pega fogo, não posso mais utilizar a escola. Então, um evento da natureza, um fato da natureza, pode desafetar o bem. Mas esse é um entendimento, assim, da doutrina, ok? Via de regra, a desafetação precisa de lei ou ato administrativo próprio. Bom, sabendo desses conceitos, a gente consegue responder as perguntas de antes. Então, vamos responder a nossa primeira questão aqui que ficou. Uma entidade da administração indireta pode ser titular de bem de uso comum do povo? Uma autarquia pode ser dona de uma rua? Não, né, gente? Se ele é um bem de uso comum do povo, ele é bem de uso comum do povo. Não tem dono, ok? O dono é o povo, ok? Então, ruas, praças, enfim, é da administração direta. Outra pergunta aqui. Bens de uso comum do povo podem ser alienados? Essa eu quero ver a resposta de vocês. Eu posso alienar um bem de uso comum do povo? Pois bem, a resposta é que, enquanto o bem estiver com destinação de uso comum do povo, ele não pode ser alienado. Ele só poderá ser alienado se eu alterar a classificação, se eu desafetar e transformar este bem em um bem dominical. Transformando em bem dominical, ele pode ser alienado, ok? E aí a gente vai para a próxima aqui. Para alugar, não, Samantha. Para alugar não precisa. É só para alienar bens públicos, precisa de autorização legislativa específica. Para os demais casos, não. Existem algumas situações que precisa, por exemplo, permuta de bem, porque daí você troca bem. Algumas precisam, mas a locação, arrendamento, não precisa. Outra pergunta que a gente tem aqui é se os bens de uso especial podem ter seu enquadramento alterado. Podem ou não podem? Podem. Se eu desafetar, ele pode virar um bem dominical. Então, pode sim ter o enquadramento alterado. Eu posso vender um bem de uso especial? Enquanto bem de uso especial, não, porque ele está afetado. O que eu preciso fazer se eu quiser vender um bem de uso especial? Eu tenho que primeiro fazer a desafetação, depois eu posso fazer a alienação. Tá? Então, sempre cuidem com esta situação. Enquanto for um bem de uso comum do povo, enquanto for bem de uso especial, ele é um bem que não pode ser alienado. Depois que ele for desafetado, ele pode ser alienado. Então, isso é o que nós temos. Enquanto afetado, não pode ser alienado. Se desafetado, pode ser alienado. E aí a gente chega especificamente nas características dos bens públicos. Gente? Quais são as características dos bens públicos? Primeiro, a gente diz que os bens públicos eles são inalienáveis ou, melhor, uma alienabilidade condicionada. O que isso significa, essa alienabilidade? Alienar é sinônimo de vender, tá? Então, eu estou dizendo aqui se posso vender. Gente, os bens públicos podem ser alienados? Podem, desde que desafetados. Um bem de uso especial pode ser alienado? Enquanto o bem de uso especial, não. Se for desafetado, transformado em bem dominical, sim, ok? Então, se diz que
eles têm, na verdade, uma alienabilidade condicionada. Condicionada a quê? Condicionada à desafetação. Por isso que os doutrinadores eles preferem o termo alienabilidade condicionada. Claro, condicionada, em primeiro lugar, à desafetação, e depois que se preenchem os requisitos da lei de licitações, que é a autorização legislativa e a licitação específica. Mas é condicionada à alienabilidade, ok? O que mais, gente? Os bens públicos, eles são impenhoráveis. O que isso significa? Que eles não podem ser penhorados em juízo para a garantia de uma execução contra a fazenda pública, por exemplo. Nós estávamos falando de responsabilidade civil do Estado. Digamos que você sofreu, o Estado, o agente público, bateu no seu carro, te causou um prejuízo. Aí você entrou com uma ação em face do Estado, né, do município lá, porque era o motorista do município, você ganhou. Aí você vai executar e pedir para penhorar um bem do município. Não vai penhorar. Os bens públicos são impenhoráveis. Tá, professora, como é que eu vou receber? Via precatório. Como os bens públicos são impenhoráveis, os pagamentos, quando você tem uma quantia a receber do Estado, eles são realizados através de precatórios. É uma reserva de valores e você recebe de acordo com o que está previsto na própria Constituição Federal. Vocês vão aprender mais na frente o que são precatórios, tá, gente? Mas lembra dessa situação. Eu não posso penhorar um bem público. Sabe o que é penhorar, né? Ah, eu devo 100 mil, vou penhorar, vou pegar um bem público e gravar, dizer lá, ó, município, agora esse bem aqui está penhorado, você não pode mais, não pode utilizar este bem, não pode vender este bem, porque ele é garantia aqui da dívida. Não, os bens públicos eu não posso penhorar. Geralmente, os débitos públicos, enfim, os débitos judiciais, eles são inscritos e pagos ali com os precatórios que estão previstos no artigo 100 da Constituição Federal. Ok? Então, a Fazenda Pública vai pagar lá no momento oportuno, de acordo com a lista dos precatórios. Vocês vão aprender depois o que são precatórios, tá? A gente fica tranquilo. Então, a gente não tem, que nem quando o João processa a Maria. Daí a Maria perde. Aí o João executa a Maria e penhora o veículo da Maria. E aí esse veículo a Maria não paga, o veículo é levado lá para leilão judicial, para a asta pública. Aí vende e aí o João fica com o valor do veículo que foi vendido lá em asta pública. Isso com o bem público não ocorre, tá, gente? O bem público não penhora o bem. Você ganhou, ok, agora você se inscreve lá nos precatórios e fica aguardando na fila até chegar a sua vez de receber, certo? Então, eles são impenhoráveis. Eles têm a característica também da não onerabilidade. O que significa? Os bens públicos, eles não podem ser objeto de direito real de garantia, ou seja, eles não estão sujeitos a penhor, anticrese ou hipoteca. Não ouviram falar, né? Precisam aprender cada um desses institutos em momento próprio. Já a hipoteca, ela recai sobre bem imóvel. Você tem uma casa, aí você oferece ela em garantia, fica registrada lá uma hipoteca da sua casa. Se você não pagar, a pessoa lá que te emprestou o dinheiro, pela qual você colocou em favor dela a hipoteca, ela pode pegar o seu bem. O penhor é de bem móvel. Por exemplo, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro, você pega um anel de diamante, você vai na Caixa Econômica Federal, na parte própria, e você diz assim, eu quero dar em penhor o meu anel. Eles vão avaliar quanto vale o teu anel, ok, seu anel está aqui dado em penhor e vão te dar em dinheiro. E aí o teu anel fica lá até você pagar a quantia que você pegou emprestado. Então, ele foi empenhado. Vejam, gente, são dois termos que vocês precisam lembrar. Quando um bem é dado em penhor, ele é empenhado. Que daí a gente tem outro empenho que é também feito lá no município. Quando um bem é num processo judicial e ele é dado em garantia, ele é pego em garantia no processo judicial, ele é penhorado. Porque às vezes você pode pensar, mas é do penhor, é penhorado. Não, o penhor é o empenho.
a penhora do processo judicial vai estar garantia no processo judicial, que não tem nada a ver com penhor, tá? Então, a hipoteca é de bem imóvel, o penhor é de bem móvel. Não tem como colocar nenhuma dessas cláusulas sobre bens públicos. Por quê? Porque vai receber através de precatório. Os bens públicos, eles não são passíveis destas cláusulas. E, por fim, os bens públicos, eles são imprescritíveis. O que isso significa? Gente, quando vocês forem estudar posse e propriedade, vocês vão ver que existe um instituto que é chamado uso capião. O uso capião é considerado uma prescrição aquisitiva em razão do decurso do tempo. Uma determinada pessoa perdeu um bem porque ela não usou este bem durante um período de tempo. Então, se chama prescrição aquisitiva, uso capião. Quando eu falo aqui que os bens públicos são imprescritíveis, eu estou dizendo que os bens públicos não são passíveis de aquisição por meio de uso capião. Você não vai conseguir adquirir propriedade de bem público por meio de uso capião. Está prevista no artigo 102 do Código Civil, ok? E nós temos, inclusive, uma súmula número 340, que diz do STF, que diz: desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião, tá? Então, a gente não tem uso capião de propriedade, certo? Não tenho uso capião de propriedade de bem público, móveis ou imóveis, ok? Não tem uso capião de propriedade. Por que eu estou frisando na questão da propriedade? Porque os tribunais, STJ, por exemplo, ele reconhece uso capião de posse de bem público. Você pode, por uso capião, adquirir a posse, reconhecido lá, tá? Que você, já que está há muito tempo, você tem a posse daquele imóvel. Mas você não vai adquirir propriedade. Você pode morar 200 anos em cima daquele imóvel, você entrar pedindo uso capião da propriedade, vai ser indeferido, porque a lei diz que não pode uso capião de propriedade de bens públicos, ok? Por isso que a gente diz que ele é imprescritível, certo? Imprescritível. Eu trouxe, inclusive, uma jurisprudência aqui, ó. Invasão e uso capião de bens públicos. Então, uma jurisprudência, um pedido de reintegração de posse de bem público. Invasão de terra por diversas pessoas, tá? Ocupação irregular de imóvel público, tá? Impossibilidade de uso capir bem público. E aí vem lá no meio que eu coloquei aqui, ó. O ocupante de imóvel da União sem assentimento desta poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito aos dispostos lá nos artigos do Código Civil. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Tá vendo, gente? Não é possível, tá? Então, inclusive, com possibilidade de serem retirados à força desses bens públicos, ok? Não tem como, não vai adquirir por uso capião, tá? Não vai conseguir. Pode ser que o município crie programas, por exemplo, tem várias famílias já sobre aquele imóvel, e aí pode ser que o município crie programas de habitação, de regularização, e aí ele faça, através desse programa, né, as famílias possam adquirir este imóvel, mas não vai ser por uso capião, porque os bens públicos, eles são imprescritíveis, ok?